Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No calendário das atividades cotidianas, hoje é um dia dedicado à filosofia. Curioso, nesta época de tanta futilidade e de tanta tragédia, haver-se tido a inspiração para dedicar o dia de hoje a reflexões filosóficas. Chegamos a dizer que é muita coragem dos organizadores da agenda, porque a filosofia, neste momento, é a chamada existencialista, que durante a Segunda Guerra Mundial nasceria nos subterrâneos de Paris. Era baseada em algumas interrogações. Vale a pena viver? Edificar uma vida inteira, manter uma conduta, e, de repente, vem a bomba e tudo desaparece. Patrocinando essa filosofia, que passou a ser chamada existencialista, destacou uma grande personalidade de um homem especial, Jean-Paul Sartre. Era pensador, patriota, lutou durante a guerra, especialmente quando Paris foi declarada cidade aberta para não ser destruída pelos alemães. E aqueles que defendiam Paris, a França, eram chamados partisans. E ele, como outros, foram vítimas de traição. Foram presos, mas conseguiram libertar-se. E logo depois voltaram a essa filosofia existencialista, que desde 1945 e anos seguintes passou a mudar os padrões comportamentais da filosofia humana. Todos nós temos uma filosofia existencial, que é a arte de viver, a maneira através da qual nós poderemos viver. A própria palavra filosofia, criada pelos gregos do Ocidente, objetiva o conhecimento, a sabedoria para uma vida caracterizada pelo bem, e etc. Logo depois, Sartre casou-se com uma outra pensadora, Madame de Beauvoir. E, para mostrar a sua independência, começaram a quebrar os padrões tradicionais. Era um casal que tinha absoluta liberdade na sua vida sexual, social, econômica. Moravam em casas separadas e encontravam-se como permanentes namorados para ir ao teatro, para um jantar, para uma festividade, para a viagem. O existencialismo, logo depois, irá abrir as portas da filosofia hippie, a busca do amor para a felicidade. E os hippies estabeleceram toda e qualquer irresponsabilidade. É válida, desde que o indivíduo seja feliz. Era a filosofia da flor e do amor. Mas logo depois apareceram no cenário mundial os líderes carismáticos. Uma jovem inglesa
de nome Mary Quant. Mary Quant era um tipo esquisito. Era uma mocinha magra, muito alta. E o padrão da sociedade da época eram as medidas exatas para o homem, para a mulher. O peso, os padrões de beleza. Até então, os padrões de beleza imitavam a tradição grega. Vênus de Milos e Apolo de Belvedere. Eram os dois biótipos da beleza, linhas clássicas, uma forma de modelo com medidas exatas para dar harmonia. E Mary Quant foi recusada por vários institutos de pesquisa para ser modelo de moda. Era muito alta, era um pouquinho desengonçada e, raramente, qualquer vestido ficava mal, o que era antimoda. Porque o objetivo da moda, pelo menos da alta costura, é chamar a atenção para o vestido, para o traje. A modelo é apenas uma boneca ou um boneco que desfilam apresentando o modelo que vai ser vendido. Na época, a moda exigia o que chamavam pudor. Nos Estados Unidos, havia para o cinema uma liga de mulheres religiosas que se encarregavam de mostrar o que era moral e o que era imoral no comportamento. Nas películas, o beijo cinematográfico demorava, no máximo, 3 segundos, mas era proibido. A moda, em geral, deveria ter para as mulheres um palmo abaixo do joelho. Mary Quant, a primeira coisa que fez em Londres foi um palmo acima do joelho. E ficou uma coisa esquisita. Aquela vara com um palmo acima do joelho escandalizou o mundo. Como consequência, a moda foi ter reflexos em tudo, porque apareceu a época dos Beatles, os 4 anjos de Liverpool, que foram mais admirados na história da humanidade do que qualquer outro vulto. Quando eles fizeram uma película chamada Submarino Amarelo, John Lennon declarou que eles, os Beatles, eram mais importantes do que Jesus Cristo. E houve uma revolta dos religiosos, porque era verdade, eles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Porque o Oriente, com as suas tradições, tombou sob a música dos Beatles e não tombou sobre o Evangelho de Jesus. Johnny Lennon era um gênio. Esse rapaz modesto, que morava numa casinha muito comum, eu estive lá, fui ver com outros jovens. Eu não era tão jovem assim quando fui. Mas, então, de repente, ele, com 3 amigos, começaram a cantarolar coisas do quintal. O bar que frequentavam, a boate, que era no 3º piso, abaixo do solo. E isso caiu na moda. Ao invés de canções de amor românticas, falar do dia a dia das criaturas humanas. E então se tornaram vultos poderosíssimos na indústria do disco e na indústria do comportamento. Como resposta, os Estados Unidos descobriram um rapaz que era chofer de caminhão.
mas que parecia ter nascido no Morro Carioca. Por quê? Porque tinha um molejo na cintura que era impressionante. Chamava-se Elvis Presley. E Elvis Presley comoveu o mundo. Era um rapaz simples, tornou-se famoso, dividiu a sociedade. Uma bela voz, que foi destruída pelas drogas, assim como os Beatles passaram por todas as formas de religião e começaram a sentir a vida vazia quando atingiram uma fortuna colossal. E veio a ideia de eles procurarem o Oriente para meditar, para encontrar o significado da vida e, desta maneira, poderem dar uma mensagem para o mundo. Quase todos nós aqui conhecemos alguma das músicas dos Beatles, especialmente algumas com caráter de muita ternura, todas elas com o solo de John Lennon, que foi assassinado às portas do seu edifício em Central Park, em Nova York, por um admirador fanático e psicopata. O mundo experimentava tudo o que os Beatles faziam e, naturalmente, foi para a moda. Até um dia em que John Lennon disse que os Beatles haviam morrido. Passaram do tempo, eram novos tempos. A tradição daqueles gozadores que arranjaram uma fazenda em Nova York para viver o amor, o sexo e a droga. E durante 3 dias, eles foram dos Estados Unidos todos e do mundo, grande parte, para aqueles dias que felizmente choveu de cortar o coração. Mas se reuniram aproximadamente naquela fazenda, na lama, 800 mil jovens para a alegria do sexo, da música, da droga. E logo depois nasceu a AIDS, a consequência do relacionamento sexual promíscuo, vulgar. E, naturalmente, com a AIDS, surgiu uma nova filosofia de vida, os mantos amarelos. E os Beatles, profundamente apaixonados, casados, divorciados, casados, divorciados, numa fortuna colossal, perderam o sentido da vida. Para que viver? O que eles imaginassem teria multiplicadamente. Eles resolveram verificar a possibilidade de encontrar algo íntimo. Esse algo íntimo nos faz recuar aproximadamente 22 séculos, quando na Grécia antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, começou-se a pensar qual é o sentido da vida. E os gregos, baseados na filosofia de Sócrates, estabeleceram que a vida tem 2 aspectos: o aspecto ideal e o aspecto material. A morte, para Sócrates, era a viagem de volta ao eidos, ao mundo das ideias. Platão acrescenta a reencarnação. E Aristóteles, discípulo de Platão, estabelece valores políticos para darem dignidade ao mundo. Ele tinha um filho e escreveu ao filho uma série de cartas
que se transformou mais tarde em uma obra chamada A Política. A filosofia era, então, a busca da metafísica. Mas isso foi aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Nesse ínterim, começou a decadência ateniense, a decadência grega. E nessa decadência, por volta de 300, 280 anos antes de Jesus, uma pandemia de febre tifoide apareceu em Atenas e destruiu 1/3 da população ateniense e, consequentemente, grega, porque se espalhou pelos demais estados gregos. Nesse período, a Grécia estava em guerra contra um terrível inimigo, os persas. E Xerxes, o rei dos persas, tentava invadir Atenas, atravessando o estreito do Peloponeso, porque Atenas fica no centro da ilha. E até atingir, vindo do mar, tem que atravessar um estreito que era vigiado, porque era a única forma de chegar-se à capital. E então Xerxes tenta de toda forma e começa a chamada Guerra Púnica, a guerra grega contra a Pérsia, que durou 30 anos. Quando os ânimos estavam abatidos, um filho de Xerxes, Artaxerxes, conseguiu que um traidor... Por que na vida da gente sempre tem um traidor? Sempre. Em qualquer história, a figura do traidor é compulsória. Foi a Artaxerxes e estabeleceu que ele poderia chegar a Atenas sem passar pelo desfiladeiro das Termópilas, que era a estrada realizada pelos pastores de ovelhas. Então, Artaxerxes conseguiu essa luta que ficou célebre na história, com a morte de Leônidas, que será um dos vultos das futuras Olimpíadas do mundo, e de 300 gregos que foram defender a entrada das Termópilas. É uma história comovente, porque era um exército de milhares de persas e apenas 300 gregos. E eles tinham por objetivo retardar o avanço da tropa invasora para que os atenienses tivessem tempo de fugir ou de preparar a sua esquadra para defender a capital. Graças ao traidor, Artaxerxes conseguiu invadir Atenas e começou a decadência cultural. Neste momento da decadência cultural, as pessoas perderam a filosofia de vida. Vejamos agora em termos modernos. Tivemos a pandemia, aquela foi de febre tifoide. Aquela pandemia matou 1/3 da população de Atenas. Esta pandemia tornou-se rival da peste negra, que na Idade Média matou mais de 10 milhões de pessoas. Então se perdeu o sentido. Qual é o sentido da vida? Para que lutar? Para que viver? Vêm os persas, que hoje a Pérsia antiga é o Irã, que continua também praticamente adversário de todo mundo. Então, para que adianta? Vem um persa, nos mata.
ou a peste. Neste momento, a filosofia deixou de ser a busca da imortalidade para ser a busca de uma energia para sobreviver, como está acontecendo agora conosco. Qualquer coisa, o jovem diz, vou me matar, porque não tem ideal. Não tem amanhã. Amanhã para quê? Uma nova pandemia, agora a gripe. Outra pandemia qualquer. A falta de objetivos existenciais, o desemprego, como pode viver, comer, vestir-se, desfrutar. Então, qual é a filosofia desse momento? A droga, para poder fugir, experimentar um prazer fugidio, mesmo que assassino. Era exatamente o que aconteceu na Grécia Antiga. Então, apareceu um homem que nasceu numa ilha grega chamada Sítio, e ele era chamado Zenão. Zenão de Sítio ficou célebre, porque ele era um grande comerciante. Mas um dia, navegando, ele teve a má sorte do seu navio afundar. Bateu nas pedras, ele perdeu tudo e ficou praticamente na miséria. Todo necessitado partia para Atenas. É o povo do campo que vem para a capital em busca de oportunidade. E em Atenas, ele foi a uma livraria. Não tinha nada que fazer, entrou numa livraria de pergaminhos, de obras na madeira, no cimento, em tudo. E ficou fascinado com as obras de Sócrates e de Platão. O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Os gregos sempre acreditaram que a vida tem uma causa pensante. Causa pensante. Idealismo. E ele começou a imaginar que este universo não podia ser fruto do acaso. Estabeleceu que tudo tem um princípio único. Pouco importa chamar Deus, natureza, acaso, mas tudo tem um princípio único. É o primeiro fundamento de uma doutrina filosófica que virá tomar conta do mundo e se chamará estoicismo. Havia a filosofia do comportamento, de natureza, ter para ser feliz. Era a proposta que salvava os poderosos. Compravam o que queriam, mas depois que compravam o que queriam, vinha o vazio existencial. Eu tenho visto na televisão uma senhora muito rica que sai para compras diariamente. Então, ela chega numa casa e vai fazer a feira. Eu narrei aqui um fato dela. E então, ela pediu caviar. E um pote de caviar custava R$ 3.650. Ela disse, barato, bote 2. Saiu dali e foi comprar um automóvel. Já tinha outros automóveis. Mas ela, diferente das mulheres que combinam o sapato com a bolsa e o cinto, ela combina a cor do vestido com a cor do carro. Tal no número de carros que tem. É uma senhora muito simpática, mas exótica. E então o rapaz escolheu para ela um automóvel. E ela perguntou, qual é o preço? Ele disse, R$ 600 mil. Ela disse, barato. Aí comprou. Incrível. Eu adoro esta velhota, porque tudo para ela é barato. Claro, ela herdou uma superfortuna do marido, não sabe o que fazer, então está vendendo. Está dando trabalho a muita gente. Muita está com raiva que ela está gastando muito. Mas se ela deixar no banco para quê? Para as traças comerem, ela então desfruta. Imagina 2 latinhas de caviar desse tamanho
por 7.000. E um amigo que entende de caviar me diz assim, coitada, ela não comprou o ideal. O ideal é do Mar Negro. Eu digo, não fale. Então eu vou anotar isso, porque aqui no Pau da Lima nós também temos o ideal. Tudo é uma questão de filosofia de vida. Bem, então os gregos ficaram comovidos com esse homem que pregava, primeiro, há um poder que administra o universo. É a primeira regra do estoicismo. E esse homem admirável criou essa doutrina. Lhe deu o nome de estoicismo porque ele quis comprar uma casa em Atenas, mas não tinha dinheiro. Depois, ele não era ateniense, não tinha direito. Mas havia uma praça onde se apresentavam todas as necessidades da cidade. Chamava uma parte Ágora, era um mercado. Ali dentro daquele mercado, um outro filósofo, Diógenes, que pregou a doutrina cínica, não tem nada, porque não pode ficar pior do que já está. Porque quem tem medo de perder o que tem. E quem não tem medo nenhum. Já está na miséria mesmo. Aí se conforma. E para dar o exemplo, ele ficou dentro de uma estátua ali no mercado, conversando. E alguém disse, mas é louco. Não, era um filósofo. E perguntaram, Diógenes, a estátua é de pedra. Você não sabe que a pedra não ouve nem responde? Sei. E por que está falando? Eu estou acostumando-me com o silêncio da pedra para aguentar ouvir toda a bobagem do que o povo fala. E é verdade. Tem hora que precisa raça para a gente aguentar tanta baboseira que as pessoas rendem e fazem daquilo a sua filosofia de vida. Então, a proposta apresentada pela doutrina, agora que vinha de um estranho, que era um grego, mas não era um ateniense, o estoicismo tinha 3 princípios. Primeiro, existe uma lei universal. Notem que coisa, 2.200 anos antes de Cristo. Segundo, tudo o que nos acontece vem de uma causa. Nada acontece por acaso. A gente tem que remover aquilo. Ai, mamãe morreu, porque teve uma parada cardíaca. A morte para o grego e para o estoico é uma glória, porque todo mundo que nasceu vai morrer. Então, viva de uma forma que a sua morte seja gloriosa. Notem que filosofia maravilhosa. Que ao lembrar-se de você, se comova. Viva de uma forma que ninguém note a sua presença, mas note a sua falta. Quanta gente! A gente está no diário, nem nota, mas de repente, porque a pessoa faz falta. Porque quem é útil não chama atenção. Só os inúteis chamam atenção, porque eles estão sempre opostos, sempre geram discussão. Estamos nos termos da filosofia. Ninguém vai ficar achando que é inútil, hein? Bem, então, Zenão dizia que há uma terceira regra: imortalidade, causa e efeito, e reconhecendo esta causa e efeito, viver de maneira que os efeitos da sua vida dê-lhe tranquilidade. Então, eles criaram uma palavra, ataraxia. Ataraxia é a filosofia do estoicismo, que significa a busca da tranquilidade. Quem é de nós que não quer a tranquilidade? O que é que nós buscamos? A tranquilidade. Não apenas o prazer, mas a tranquilidade que deve vir depois do prazer.
Se o prazer não tranquiliza, não é prazer. E para poder superar isso, tem que ser estoico. O estoicismo se tornará uma doutrina aceita pelos gregos em geral. Mas neste momento que a Grécia está em decadência, o Império Romano está em ascensão. E a ataraxia é transferida para Roma. E Roma começa a adotar que não basta conquistar o mundo, mas fazer que o romano seja feliz. Tenha tranquilidade. Daí as legiões partem para o mundo e conseguem o maior império de todos os tempos na história da humanidade. O sol nunca deixava de brilhar. Sempre havia sol em solo romano. Então, ali se notabilizam homens e mulheres notáveis. A maioria de nós deve ter lido as chamadas Catilinárias de um grande filósofo, Cícero, um filósofo grego estoico. Roma passava por um período de corrupção. Olha que coincidência. E a corrupção chegou a tal ponto que o filósofo da época começou a fazer discursos contra o maior ladrão, que se chamava Catilina. Os discursos de Cícero a Catilina transformaram na história da filosofia a Catilinárias. Então, houve na Câmara Federal, nossa, várias Catilinárias, porque não faltam ladrões no mundo inteiro. E então essas Catilinárias é porque Cícero era contra a ausência dos deveres. Se a pessoa furta, rouba, corrompe, há uma causa. Qual é essa causa? A infância miserável, a juventude mal orientada, a família desagregada, a sociedade corrompida. Então, nesta hora, surgem os psicopatas. Por exemplo, hoje, um jovem de 12 anos, numa escola do Rio de Janeiro, incendiou a aula, jogou substância combustível e incendiou. Felizmente, correram em tempo, conseguiram apagar o incêndio. 12 anos. Porque tanta exposição dos crimes e assassinatos de criança, não tendo ele uma arma para matar, pega o instrumento de provocar um incêndio, oculta os instrumentos que apagam o incêndio para poder destruir. É o momento dos psicopatas, que estão sempre às ordens do que a lei facilita para poder destruir. O estoico é aquele que deseja a coisa certa. E nós vamos encontrar esse estoico em Nero. Domício Nero era um jovem estoico, o maior monstro da história. Mas, à medida que ele percebeu que o mundo era devasso e pervertido, porque ele era filho de Agripina, que era casada com o imperador. E quando ela foi morar com o imperador, levou o filho, que foi tratado como filho do imperador. Mas Agripina não amava o imperador. Ela, então, mandou matar o marido. E Nero era o herdeiro, se tornou imperador. E quando ele se deu conta da mãezinha que tinha, porque ela estava conspirando matar o filho para ser imperatriz, ele mandou matá-la. E matá-la pelas costas, para ver de onde havia saído um ser tão miserável como ele. Foi assim que ele se definiu. Mas, nesse período,
A doutrina fantástica do estoicismo estava em Roma, através do filósofo Epícteto. Epícteto estabeleceu como base fundamental o equilíbrio, a perfeição. A história tem poucas narrativas sobre ele que era escravo. Mas, como escravo, ele tinha o direito de ter escravo. E havia um escravo dele de nome Epafrodito, que era um pouco deformado, era um anãozinho. E conta na história que eles eram de tal forma corretos e suportavam as dores sem reclamar, porque não pode ter efeito sem ter causa. Se tem efeito, tem uma causa. Então, ninguém tem o direito de reclamar da vida, porque tudo é perfeito, só que a nossa visão é imperfeita. Vamos raciocinar mais só um pouquinho. Antes dos gregos estabelecerem o chamado cosmo, o universo, havia o caos, a desordem. E a filosofia grega pretende estabelecer uma ordem no universo. E a palavra oposta à caos é cosmo. Vivemos no cosmo, quer dizer, no mundo de ordem, no universo de ordem. Eu confesso que eu ignorava. Eu mesmo não sabia que o cosmo foi a partir daquele momento em que os estoicos estabeleceram que a vida é uma realidade. A gente pode fugir até da morte, mas ninguém foge da vida. Porque mesmo na morte a vida continua. É uma filosofia estoica. E por isso a pessoa deve ser resistente. O estoicismo na Grécia se tornou tão fantástico que o imperador de Roma, um dos mais famosos, Marco Aurélio, em plena guerra, ele escrevia um diário. O que é que vai me acontecer hoje? Por exemplo, acabo de acordar, vou enfrentar a humanidade, vou enfrentar algum traidor, algum bajulador, alguma pessoa que não me merece respeito. O seu diário será mais tarde transformado no livro de meditações. As meditações desse imperador que foi um grande combatente na guerra e estabeleceu um tratado de ética para a paz. Na atualidade, nós temos um líder que grita uma filosofia. Estamos no caos, porque cada um faz o que quer. A nova ordem do Brasil e no mundo é faça o que lhe aprouver. E não dê importância para ninguém. As leis, segundo os conhecedores, são desrespeitadas de uma forma cínica. O negro, o pobre, o pardo, o vermelho são presos sem qualquer julgamento. O rico, como já dizia Kardec, chegue uma pessoa pobre numa sala, ninguém dá importância. Chegue um rico, todos se dobram, generosos, sorrindo, aplaudindo. É a filosofia do ter para ser. Mas nem todo mundo que tem é nobre, é bom. E nem todo mundo que não tem é equilibrado ou é saudável. Então, na atualidade, qual é a filosofia ao lado dessa que é universal? A do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que há 2000 anos enfrentou a doutrina cínica de Diógenes, a doutrina hedonista do prazer. Nós mesmos,
quando eu olho a revista ou qualquer coisa no computador, eu chego até a ter inveja. Por exemplo, um hotel em Portugal, eu já fui a Portugal 52 vezes. A diária é de R$ 24.000, a diária. O que eu me hospedava era de R$ 16. E eu aí pergunto assim, o que será que tinha? Que vontade de entrar e ver aquele lustre de cristal. Mas é um lustre de cristal. Mas ver ali a Madonna, mas é a Madonna, deitar numa cama de R$ 40.000. A minha, lá em Feira de Santana, foi pai que fez. 2 cavaletes aqui, 3 tábuas lá, e vai dormir. E a gente dormia. Tinha pesadelo, tinha sonho, tinha viagem astral. Então, são esses paradoxos. Ter fascina a quem não tem. Eu não cheguei a ter inveja, porque dormir numa cama de R$ 40.000, a gente tem que dormir com cuidado para não machucar o colchão. Porque já imaginou? O colchão machucado, quebra uma mola. Eu me lembro que o meu primeiro colchão de molas, mais tarde se transformou em uma máquina, porque quebrou uma mola aqui e subiu. Eu aí deitava de uma forma que a mola ficava do lado. Mas daí a um pouco quebrou outra no pé. Eu aí dormia com o pé. No fim, eu dormia meio cobra, de acordo com o colchão. Até o dia que eu ganhei um colchão. Alguém recebeu inspiração do alto, graças a Deus, e me mandou um colchão ortopédico. Eu também não sabia o que era. E então me disse assim, ponha a parte dura para cima. E aí eu botei aquela tábua. No fim da minha vida, dormia em tábua. É muita aprovação. Eu aí desviei, disse, me perdoe, meu filho, mas eu não vou para o orto, não. Eu vou para o desortopédico mesmo. Então, aquele homem notável, que disse ter não é importante. Importante é saber administrar o que tem. Porque ter não é negativo. A riqueza não é um mal, é uma aprovação. Nós adquirimos o hábito que os ricos são os miseráveis, porque a gente conhece poucos, mas muitos. Graças a eles. Eu me lembro de Rockefeller. Ele nos salvou da malária, porque os mata-mosquitos foram financiados pela organização Rockefeller dos Estados Unidos. E quando Oswaldo Cruz, o grande infectologista brasileiro notável, declarou que os mata-mosquitos iam visitar as casas para matar os mosquitos, houve uma revolução no Rio de Janeiro. Olha que coisa. E agora, quando se pede para não deixe água nos pneus, nas garrafas, por causa da dengue, a pessoa diz, deixa, e morre de dengue. O que é que a gente vai fazer? Então, essa filosofia de há 2.000 anos, um dia vai ser como o estoicismo. Os pontos do estoicismo e do cristianismo são fascinantes. Hoje, meditando, porque eu medito antes de vir, eu fiquei tão fascinada. Para nós, existem 6 regras. Para estoico, 3. A causa fundamental, a lei de causa e de efeito e o cumprimento da lei, fazer o bem. Qual é a nossa causa fundamental? Deus. Inteligência suprema do universo. Causa primeira de todas as coisas. Então, o universo de Deus não é um caos, é um cosmo. Tudo em ordem, até a tempestade. A tempestade que devasta não é um caos, é uma lei que está renovando a natureza. Se não houvesse isto, a natureza morria pelos tóxicos, pelos venenos naturais, emitido pela própria natureza, pelo gás carbônico,
que a Amazônia e as outras plantas diminuem com o oxigênio, com a imagem, a combustão das folhas. Olha a ordem, e que nós estamos desmatando para morrer mais depressa, desde que morra rico. Então, o Espiritismo é a minha filosofia. Deus, eu creio em Deus. Então, tudo que eu faço, eu logo me lembro de Deus, causa, e eu, efeito. Mas qual é a segunda lei do Espiritismo? A imortalidade da alma. É a lei do indivíduo estoico. Ele é indestrutível, porque a lei faz a coisa de acordo com o que ela é. Se ela fosse uma lei transitória, tudo que criasse era transitório. Mas é uma lei de natureza indestrutível. Tudo que está na lei é indestrutível. Ah, mas eu sou tão imperfeito. Por enquanto, estamos caminhando para lá. Quando eu olho para o passado e verifico certas coisas que, para mim, aos 40 anos, eram tão importantes, eu aí sorrio e digo, meu Deus, que estupidez! Como é que eu sofri por causa disto? Que hoje, usando filosofia popular, eu tiro de letra. Quer dizer, não dou importância. Se eu der importância, eu sofro. Se eu não der importância, eu não sofro. Como eu sou racional, eu não dou importância. Não valorizo a acusação indébita do inimigo. Não fico triste porque a pessoa não gosta de mim. Eu também não gosto de muita gente. Temos que ser honestos. Um dia um amigo perguntou, Divaldo, você como espírita, você ama toda a gente? Eu disse, o que é isso? Jesus é que ama toda a gente. Deus é que ama toda a gente. Eu aguento um grupo, peço a Deus que desencarne outro grupo, que desencarne em paz, antes de eu ir. Porque quando eu chegar no inferno, eu vou ter uma compensação. Eu vou encontrar tanto conhecido que vai ser um divertimento. E imagine quando for entrando no inferno, alguém dizer, Divaldo, você aqui? Eu digo, e você? Ele só me viu porque está lá. Então, é uma lei de compensação. Mas o que é que eu faço? Eu uso o terceiro postulado da doutrina. E qual é o terceiro postulado? A reencarnação. Tudo que eu fiz, eu tenho que regularizar dentro da lei. Então, é o nosso terceiro postulado. Mas como eu posso ter certeza disso? Por uma lei de lógica. Aqueles que morreram voltam e dizem, nós continuamos a viver. Então, a vida continua. Ainda não voltou um espírito para dizer, olha, morreu, meu bem, acabou. Todos que voltam para dizer, abra o olho, porque a vida continua. E aí eu tiro uma reflexão de um psicólogo americano, William James, do século XIX. Foi o maior psicólogo de todos os tempos. A ele, a psicologia deve às diversas escolas. Ele se tornou crente na imortalidade da alma através de uma médium de Boston, cuja vida eu contei aqui, Leonora Piper. Ele escreveu o seguinte, eu creio na imortalidade da alma e na comunicabilidade dos espíritos, porque há uma lei que todos os corvos são negros. Quem já ouviu falar em corvo, todos eles são negros. Ah, mas eu não creio. Então apresente um corvo branco. Não precisa trazer os corvos do mundo inteiro. Basta apresentar um corvo branco. Ninguém apresentou até hoje. Então, todos os corvos são negros. Como nenhum espírito voltou para dizer que morreu, acabou, eles continuam. Quer dizer, é a razão. Então, o Espiritismo me dá aí já 4 pontos. Deus,
imortalidade, comunicabilidade, reencarnação. Ora, se eu estou no universo de ordem e existe vida na morada que eu me encontro, que é uma morada ridícula, no sistema solar, na nossa galáxia, a Terra é um planetinha que a gente joga bola de gude com ele. Mas quando a gente imagina que a estrela mais próxima de nós, a mais próxima, está a 90 mil quilômetros na velocidade da luz, nunca chegaríamos lá através de qualquer veículo, porque 90 mil anos-luz, 360 mil quilômetros por segundo, e é apenas a distância mais próxima. O universo, se estivesse dentro de uma ânfora, de um lado ao outro, se uma nave sair em grande velocidade, ela demoraria para um lado ao outro aproximadamente 25 milhões de anos-luz. Então, é claro que a vida minha na Terra é muito importante, porque eu penso. Mas, então, se há na Terra, por que não nos outros lugares? Um dia perguntaram a Voltaire, que era materialista, você acredita na reencarnação? Ele disse, não é questão de acreditar. Se aconteceu uma vez, por que não duas? Se nós encarnamos, por que não reencarnamos? É uma lógica. Nunca veio de um espírito assim, olha, cuidado, não tem reencarnação, não. Vem, pelo contrário, dizer, venho abraçá-los porque estou de volta. Eu me recordo de um fato muito bonito. O doutor Jorge Andréa dos Santos, tenente-coronel da nossa querida frota aérea, em uma das nossas reuniões mediúnicas, veio um espírito de um jovem alemão que havia morrido na guerra. E Andréa foi dialogar com ele. O espírito materialista e Andréa espírita. E foi uma discussão longa. Não pôde terminar naquela noite, o espírito foi levado para o além, depois veio, e Andréa novamente, pela terceira vez o espírito se rendeu. E Andréa lhe disse assim, você veio como alemão. A sua raça, o seu ódio ao judeu. Você vai reencarnar para poder resgatar os males que você praticou. E tal, e aconselhou. E o espírito disse, olhe, eu gostei tanto de você, que se eu reencarnar, eu me reencarnarei como seu filho. E Andréa era muito baiano, muito cheio de vida. Ele havia feito a cirurgia, a esposa havia feito laqueação, estava tudo garantido, que não havia a mais mínima possibilidade de procriação. Eles já tinham 8 filhos, e ela era uma senhora asmática. Resolveram, por fim, interromper. E Andréa, sabendo que era impossível, tecnicamente, disse ao espírito, venha, eu serei seu pai. O espírito disse, veja lá, eu vou reencarnar. Está em ata. Daí a um ano, mais ou menos, dona Gilda disse assim, Jorge, coisa estranha, eu fiz laqueação das trompas e estou com toda a sensação de grávida de 2º mês. Ele disse, é sugestão de obsessor, meu bem. Porque mesmo que você falhe, eu estou garantido. E o ventre dela começou a crescer com o obsessor. E nasceu um filho, desafiando os cânones da medicina. Quem teria sido aquele que fecundou? Todos estavam garantidos. Bom, nasce o menino. E quando ele se vai desenvolvendo, ele olha muito para Andréa
E com 4 meses já dizia assim, papai, com o dedo. E André me contou, Divaldo, coisa estranha. É uma coisa, parece um alemão. Eu digo, André, não me fale essa palavra. Tornou-se uma criança e se tornou o chefe da família. André dizia para ele assim, pois não, alemão. Ele dizia, papai, você está errado. Vocês, latinos, ele também era, mas era ex-alemão. E até hoje, esse rapaz está vivo, agora talvez com 50 anos. André desencarnou, completou 100 anos, fui eu quem fez o discurso no Rio de Janeiro, do Joana de Ângeles, sobre ele. E então o filho está aí e me mandou pedir subsídios para escrever uma biografia sobre Andréia. E eu mandei contar a história dele mesmo. E eu digo, o maior exemplo que você tem é seu pai. Mas, bem, então, por que não vida em outros planetas? É a quinta crença. E a sexta é a soma de todas elas. A crença no amor, na perfeição que os estoicos exigem. Eu já contei aqui que um dos militares de Nero detestava Epafrodito, o escravozinho anão, que tinha um defeito nos braços, mas era estoico. O estoico, eu disse, não reclama nunca. E um dia, esse militar desalmado pegou pelo braço, com raiva, e ele disse assim, Senhor, cuidado, se o senhor mover mais, quebra meu braço. Ele disse, então, entortou, e se ouviram 2 estalidos. Ele disse, não falei? Quebrou em 2 lugares. É a prova do estoicismo. Daí o espírita tem a filosofia estoica, mas também a hedonista, a filosofia da beleza, o culto do dever, mas também da beleza, a beleza espiritual, a vida em todos os seus painéis, a realidade do bem fazer, do bem servir, do bem anelar, do bem planejar. Planeje seu amanhã. Amanhã, como escreveu Marco Aurélio, eu vou acordar. Mas se eu não acordar, eu vou viver. Porque a morte não me interromperá a vida. Isto posto, no dia da filosofia, quem por acaso diga, eu não tenho nenhuma filosofia, isto é uma filosofia. A forma de viver, de encarar a vida, é uma forma de filosofar. Eu tenho uma filosofia. A filosofia do amor, porque fora da caridade não há salvação. Quem desejar participar desta filosofia, inscreva-se no livro da vida e trate de fazer da sua vida um verdadeiro santuário de estoicismo, de coragem, de fé, de confiança, porque a vida é realmente bela. Vamos orar. Agora vamos depositar na lei de causa e efeito as nossas imensas necessidades. E vamos pedir aos médiuns para que tomem os seus lugares, a fim de sincronizarmos com o mundo espiritual. Pensemos no bem. Muitos de nós
vimos para aqui com muita angústia, com preocupação, com problema. Vamos pedir à causa do universo que nos ajude a resolver essas dificuldades. Senhor, nós te queremos pedir que abençoes os médiuns que irão aplicar passes, para que eles se tonifiquem e fiquem em condições de pontes de luz, para que a energia santificante do além atravesse o seu organismo, se enriqueça de fluidos animais e magnetize os corações aqui presentes. Queremos pedir-te por nós mesmos, por cada um de nós, por aqueles seres aos quais amamos, pelos nossos familiares. Também te pedimos em favor daqueles que nos odeiam e conspiram contra a nossa paz. Ó amigo da alma, abençoa os suicidas e aqueles que estão atormentados com a inspiração negativa da destruição do corpo. Vem ter conosco, Jesus. Nós te pedimos pelos enfermos, por João Pinto Rabelo e tantos outros que nos dão os seus nomes para as nossas orações. Ó Senhor, nós te queremos pedir pelos companheiros que nos acompanham através da internet, para que sejam beneficiados pelas vibrações deste momento. Nós te pedimos pela nossa casa, este santuário de amor, construído na rocha, na verdade. Tem inimigos, claro, mas é um cosmo de misericórdia e de lucidez. Pedimos-te pelos nossos frequentadores, pelos nossos colaboradores, pelos diretores, por nós todos que fazemos parte desta instituição imortal. Senhor, abençoa-nos no desiderato da nossa imortalidade, abençoando a água, a fim de que se torne de salutar benefício, e a paz do nosso coração, no lar, no trabalho, na rua, pela paz. Sê misericordioso para conosco
e faze que esta paz se espraie pela pátria brasileira, nossas autoridades, pelo mundo em caos de natureza moral. E ao chegar ao término do nosso compromisso, rogamos ao Pai Celestial, à Mãe Santíssima, aos Espíritos Nobres, para que nos permitam encerrar a reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.